Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Agora a gente conversa com o presidente da CESAM, Paulo Rui Carnelli, sobre o abastecimento de água na Grande Vitória e em outros pontos do estado. Presidente, São Paulo com problema de água. A gente aqui não tem esse problema. Por que a gente não tem esse problema se a água é a mesma para todo mundo? Quer dizer, o Rio não tem esse problema, São Paulo tem, Vitória não tem, Grande Vitória não tem. Por que é diferente? Que você explicasse para a gente qual é a diferença desse sistema de abastecimento? Primeiro é bom a gente ressaltar, a dificuldade de São Paulo, uma dimensão enorme. Na realidade, a empresa lá atende mais de 22 milhões de pessoas, enquanto a CESAM atende aproximadamente 2 milhões e 200 mil, então é mais ou menos 10 vezes. E a gente tem que respeitar a dificuldade de uma metrópole daquele tamanho, e eles lá têm que trazer água distante, dos rios distantes, porque o Tietê ali é muito poluído, então não é possível usar, para reservatórios. Então o modelo é diferente. Então esses reservatórios, eles dependem do movimento do clima, de secas, e aconteceu um período de seca prolongado, e o reservatório foi usado num limite muito extremo, e hoje eles estão convivendo realmente com dificuldade. Mas se você pegar, por exemplo, o Recife, a região de Pernambuco, que o Nordeste é mais difícil, meus colegas de lá convivem com dificuldade por não ter estrutura mesmo, que é diferente. Então, tem rodízio de água, porque não conseguem produzir a quantidade suficiente. Felizmente, aqui na Grande Vitória, nos últimos anos, a gente fez um grande investimento, também em abastecimento de água, aumentamos muito a reservação, melhoramos as redes, e hoje a gente tem a tranquilidade, não só na Grande Vitória, mas nos outros 47 municípios do interior que a CESAM atua, de dizer que todos os nossos clientes têm água tratada disponível. Ah, mas não tem crise em momento nenhum? Temos sim. Por quê? Porque a nossa água, diferentemente de São Paulo, que tem os grandes reservatórios de água bruta, a nossa água bruta vem direto dos rios. Então, a gente não precisa de ter reservatórios. Então, isso é uma vantagem, o volume que a gente usa dos rios Santa Maria e Jucu, que são os dois principais abastecedores aqui da região metropolitana, ainda de menos de 1/3 da água que a gente precisa usar. Então, nós temos tranquilidade. Mas, por outro lado, nós temos um problema que não é visível e que nos aflige e que gradativamente nós lidamos com ele, que, não tendo reservatório, a água dos rios, no regime de chuvas, ao contrário, não na seca, elas ficam muito impactadas pelo assoreamento. O sedimento, muito sedimento na água. Falando literalmente, lama na água. E aí, literalmente, em alguns momentos, chega lama nas nossas estações. Então, naqueles momentos, a gente tem que reduzir a produção, e é um trabalho muito difícil que a gente faz para que a gente consiga manter o abastecimento. Então, o que nós temos feito nos últimos anos, e agora vamos começar um projeto muito legal, um piloto na região do Mangaraí, em Santa Leopoldina, de interagir com proprietários, com prefeituras, de maneira a gente melhorar as práticas, tanto na agricultura quanto na manutenção de estradas, de forma a reduzir esse assoreamento. Mata ciliar, recompor tudo. Já tem um grande programa do governo, no Reflorestar, de recomposição de mata ciliar, mas esse é um processo, como eu tinha falado do esgoto, é um processo lento também. Apesar de ter um sonho, e eu estava lá como secretário quando a gente começou a montar esse projeto, e ele está em andamento, mas não é assim automático que as pessoas vão aceitar fazer o reflorestamento, então tem que ser um trabalho de longo prazo. Mas essa é uma coisa que eu tenho dito que a gente precisa radicalizar. Tem que? Eu tenho dito que o cuidado com os rios, na hora que se cuida das questões ambientais, tem muito debate, se tem gente que é mais xiita no assunto ou não. Nesse assunto da água, eu me tornei um radical. Eu falo em todos os lugares que eu posso. Todos nós temos que cobrar para que os rios sejam melhor cuidados. E os rios não são do governo. Os rios são recursos da natureza que passam pelas propriedades de muitas pessoas,
E hoje a gente já tem aqui, muito legal, no Espírito Santo, o pagamento por serviço ambiental, estabelecido na Secretaria de Meio Ambiente. O governo, né, através da Secretaria, já paga as pessoas que preservam, que têm áreas preservadas. De nascentes, preservações nascentes. Tanto nascentes quanto áreas no entorno. E esse programa está crescendo com o reflorestamento, né, são recursos de royalties de petróleo e mais algum recurso do governo num fundo específico para isso. E nós lá na CESAM coparticipamos e assim, a gente tem que melhorar o cuidado com nossos rios, porque como eu disse, a diferença lá de São Paulo, nós não precisamos de fazer reservatórios aqui ainda, né, mas se nós não cuidarmos dos rios, talvez tenhamos que fazer, e aí são investimentos grandes. Então é fundamental para o abastecimento de água, o reflorestamento, as matas ciliares, o cuidado com as estradas e a própria forma de manipular a agricultura para que... Então, eu diria que hoje um problema mais difícil para a gente lidar do que o esgoto na água, que a gente consegue tratar, são os momentos de chuva forte em que o assoreamento é muito alto. Mas, de uma forma geral, a gente tem um planejamento até 2030 que aponta tranquilidade na região metropolitana. E como é que está o desperdício, que é um problema que a CESAM sempre briga, e todo mundo briga por isso quando vê a água tratada, que é uma água cara, saindo pelo... Esse é um ponto fundamental. O desperdício, vamos dizer assim, as perdas acontecem de duas formas. Nas nossas próprias redes, porque eu falei que a CESAM é do final da década de 60, então nós temos redes antigas de mais de 40 anos, elas precisam ser repostas e elas ficam sob o impacto do trânsito, né, ficam sob o impacto do próprio cloro que é necessário de colocar. Então, a gente tem vazamentos e nós, graças a Deus, temos trabalhado o combate a perdas lá na CESAM e a gente já melhorou muito. E também, todo ano, nós fazemos campanhas, ela é mais focada no verão, mas a gente faz sempre, pelo uso adequado da água. Então, a pessoa pode consumir aí os números que se trabalha entre 150 litros e 200 litros dia. Por pessoa? Por pessoa é um bom consumo, é bom, não é baixo e dá para ela fazer todas as necessidades, né? A ONU estima lá os 180 litros como um número, vamos dizer, ótimo. E, em média, a gente tem esse número aqui na região metropolitana e onde a CESAM atende. Mas, às vezes, as pessoas consomem muito mais do que isso. E aí, a conta de água, ela cresce mais com um consumo mais alto, ou seja, tem degraus. Então, quando a pessoa consome com cuidado, ela tem uma conta mais barata. Os primeiros 10 litros tem um preço, os outros 5 crescem um pouco, e a partir de 20 metros cúbicos por mês, aí o preço é maior. Então, 20 metros cúbicos seriam 20 mil litros. 20 mil litros. Então, a pessoa faz um bem para a natureza e para ela, para o bolso, quando ela consome de forma adequada. Se alguém quiser na sua casa ter uma noção, pode pegar a quantidade de pessoas e colocar aí 200 litros dia, que está fazendo um consumo que já não é baixo. Quer dizer, 5 pessoas, uma família de 5 pessoas, uma caixa d'água de 1000 litros por dia. Uma caixa d'água de 1000 litros por dia. Que daria 30 mil litros no final do mês. Que, como aí no caso são 5 pessoas, aquela casa passa para um volume que a conta já aumenta um pouco. Mas, em geral, a nossa conta média é menos de 20 mil litros. Na média das famílias? Na média das famílias é entre 15 mil e 20 mil. Então, não, assim, a gente não tem aqui um consumo exagerado, mas sempre tem aquelas pessoas que podem se educar melhor, ter mais cuidado, e isso é uma coisa que a CESAM trabalha muito também. Mas a gente está falando aqui de uma coisa, de um tema que é essencial na vida moderna hoje, água. Quer dizer, o mundo todo discute a água hoje. Quer dizer, não é mais uma conversa normal, é uma conversa séria, porque a falta da água já é séria em algumas partes do mundo. No Brasil, a gente nunca imaginou, e São Paulo está passando por isso. Quer dizer, uma discussão de custo, de benefício, de natureza e tudo mais. Quer dizer, vocês da CESAM têm investido, têm trabalhado isso, mas a população sempre se pergunta, quer dizer,
O que a gente pode fazer mais? O que é possível fazer mais? Como é que está a nossa situação hoje? Nós estamos confortáveis, quer dizer, do ponto de vista do nosso uso da água, nós temos que fazer mais ainda. Lembra que, né, na minha fala anterior eu usei o termo radical. Eu me tornei assim, uma pessoa convencida de que nós não tratamos bem, historicamente, né, no Brasil, nós não tratamos bem, a gente dormiu em berço esplêndido, porque a gente tem muita água. Né? Essa, como você disse, não é a realidade do mundo, já tem guerras por causa de água em alguns locais. Mas a gente tem no Nordeste seca. Meus colegas, presidentes das empresas do Nordeste, vivem momentos difíceis todos os anos. Felizmente, aqui no Espírito Santo, nós temos uma condição ainda boa. Mas nós precisamos mudar o nosso comportamento. Então, desde o uso doméstico, o uso industrial hoje já tem muito reciclagem, já tem muito reutilização. A construção civil tem se preocupado com isso. Isso tudo, cada pedacinho é importante. Mas para você ter uma ideia, no uso doméstico é aproximadamente 15% do total da água, no uso industrial outros 15%, e na agricultura entre 60% e 70%. Então, desde as nascentes, né, até a passagem por todo o território que o rio vai, até ele desaguar no mar ou os seus afluentes em cada um, a gente tem que, assim, melhorar a nossa relação com os rios. Hoje, o governo do estado criou a Agência Estadual de Recursos Hídricos, tinha um departamento no IEMA, agora criou a agência, né? Então, eu já falei que tem o pagamento por serviços ambientais, então a gente já tem uma estratégia boa, tem planejamento, a CESAM participa, tem os comitês que são importantíssimos de cada bacia. Então, já existe uma ciência de gerenciamento dos recursos hídricos, né? Eu já visitei em outros países essa ciência mais avançada, aplicada nos Estados Unidos, na Espanha. Então, nós ainda estamos devendo. A gente já conseguiu preparar esse aparato legal, criar pessoas que lidam com isso. Hoje há várias pessoas cuidando dos recursos hídricos, mas a gente ainda não conseguiu resultados expressivos. Já há resultados, mas eu acho que, eu tenho falado isso em todos os lugares, acho que a gente precisa, assim, realmente você alertou para uma coisa importante, a gente precisa não só preservar os nossos mananciais, mas é possível melhorar a qualidade deles, e aí cada um tem que fazer a sua parte. O cidadão tem que ficar consciente, né? Quer dizer, o cidadão cobra muito, mas às vezes não faz a parte dele, é uma coisa que a gente percebe muito. A gente ainda encontra muito descarte de lixo, de coisa nos rios, a gente ainda encontra desperdício no uso da água, né? O que a gente fala assim, mais fácil lavar o carro ou lavar a calçada, que é uma coisa desnecessária do que varrer. Irrigação feita de forma desproporcional, né? Hoje já tem tecnologia melhor, mas ainda se usa desproporcional. O desmatamento e a forma de fazer estradas, que ainda leva muito assoreamento para os rios. A própria agricultura praticada muito à margem dos rios. A gente teve uma necessidade de fazer isso, eu compreendo, e a gente conversa muito com as pessoas da agricultura. As pessoas não fizeram desmatamento ou não usaram a margem dos rios por acaso, usaram por necessidade, mas hoje que a gente tem, assim, informação, legislação, enfim, e sabe da importância da água, em algumas coisas a gente tem que retroceder, né? Então a gente não tem só que preservar o que tem, a gente tem que melhorar as práticas ao longo do rio para manter esse bem que é fundamental, e nós lá na CESAM sabemos mais do que ninguém, né? Um dia que eu brinco que é assim, que o brasileiro gosta de fazer a comparação com o futebol. O juiz de futebol, se ele apitar bem, ninguém lembra o nome dele no outro dia. Assim é o nosso trabalho na CESAM. Se alguém estiver abrindo a torneira e a água estiver chegando, nós estamos tranquilos. Mas se abrir não tiver, lembram da gente de forma negativa. Então, é muito importante, e eu falo que a CESAM, ela é uma empresa pública e ela não é de todo mundo, porque
né? Todo mundo quer água na sua casa, então Com qualidade. é um trabalho realmente que depende, tanto que a gente faz um trabalho muito forte de educação ambiental. Nós temos uma área de educação ambiental e uma área de relação com a comunidade. E a CESAM não viveria como empresa sem essas duas áreas. Ela tem que estar sempre conversando muito com a sociedade e levando os estudantes para conhecer o trabalho. E a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com o Reflorestar, tem feito também um trabalho muito interessante. E agora, com a criação dessa Agência Estadual de Recursos Hídricos, que é recente, a gente acha que esse termo, que parece que uma coisa que acho que não se falava alguns tempos atrás, gerenciamento dos recursos hídricos, né, é uma necessidade, e eu acho que a gente já aprendeu um pouco e precisa praticar mais esse gerenciamento. Paulo, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. A gente vai te convidar para voltar outras vezes, na medida que, como você mesmo disse, é meio ambiente, é qualidade de vida, está tudo envolvido nessa discussão de água, esgoto com a CESAM. Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com outras notícias. GV News, porque informação é coisa séria.